Graça e paz, meu irmão, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje, o dia de domingo. O dia de domingo vem trazendo como título Escolhidos e Aceitos em Cristo. A lição de domingo ela vai falar sobre uma nota de agradecimento também. Na lição de sábado nós falamos sobre uma nota de agradecimento. Só que na lição de domingo vem dizendo que uma nota de agradecimento normalmente inclui a descrição de presentes. E Paulo, na sua nota de agradecimento escrita aos Efésios, ele descreve ali os presentes recebidos por Deus. E ele começa louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas por ele. E Paulo fala as bênçãos espirituais. E por ser bênçãos espirituais, quem nos traz essa bênção é o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, recebemos as bênçãos de Deus, vindas das regiões celestiais. A lição de domingo, ela trouxe alguns textos. E o primeiro texto a analisarmos é Efésios 1, versículo 4, que diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Será que nós podemos ser santos? Quando nós pensamos em santos, normalmente nós pensamos numa pessoa que é incapaz de pecar. E nós pensamos logo, eu não posso ser santo, porque santo só Jesus. E assim nós pensamos dessa maneira. Mas santo significa separado. Então, quando eu e você decidimos entregar nossas vidas a Cristo, lá pelo batismo, o que aconteceu? Nós nos separamos para Deus. Nós deixamos o mundo para servir a Deus. Paulo fala em outra ocasião, ele fala assim: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Porém, agora eu sou moço, já velho, e não pratico mais as coisas de menino. Da mesma forma, somos nós. Nós, quando estávamos no mundo, nós praticávamos as coisas do mundo. Mas quando aceitamos a Cristo pelo batismo, nós deixamos as coisas do mundo e vamos praticar as coisas que Jesus, através de sua palavra, nos orienta. Deixamos as coisas velhas para trás. E vamos fazer outra comparação em outro texto que se encontra em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1. Olha o que Paulo disse aos romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, quando fala aos romanos, ele fala também para que apresentamos o nosso corpo como sendo santo e agradável a Deus, ou seja, santo e irrepreensível. E fala que devemos apresentarmos nosso corpo como sacrifício vivo. Você lembra que quando os judeus ou o povo de Israel, quando sacrificavam no deserto ou no templo, eles pegavam ali um animal e este animal tinha que ser sem defeito, sem mancha, não podia conter alguma doença ou uma deficiência. Tinha que ser um animal limpo, um animal sem defeito. E agora em Efésios, Paulo praticamente fala a mesma coisa. A lição também trouxe outro texto que fica em Efésios, capítulo 5 e o versículo 27, que fala assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo diz que a igreja deve apresentar-se a Deus como igreja gloriosa, sem defeito, sem ruga, sem mancha, santa e sem defeito. Nos versos anteriores, ele fala para eu apresentar-me a Deus, eu particular. Agora em Efésios 5 ele fala na igreja na sua totalidade. Se Deus fizesse um scanner na igreja, fosse escanear a igreja, né? E ali
passar a peneira na igreja, será que a igreja seria aprovada por Deus como sendo uma igreja santa e sem defeito? Vejo a igreja hoje, atualmente, uma igreja como um hospital, uma igreja que deixou de ser um batalhão e está sendo um hospital, onde pessoas que deveriam ser treinadas para serem soldados e estarem prontos para a guerra, vejo que só tem pacientes prontos para ser medicado. A igreja está precisando de um reavivamento para voltar ao seu primeiro amor. João vai dizer isso na carta aos Efésios. Lembre de onde caístes, volte ao seu primeiro amor. A igreja precisa passar por um processo onde Cristo seja o centro da vida de cada pessoa. Assim como Cristo está centrado na carta aos Efésios, Cristo também tem que ser o centro da minha e da sua vida. Só assim, só quando isto acontecer, quando cada pessoa passar a amar verdadeiramente o Cristo, só então a igreja fará uma revolução enorme no mundo. Pois a igreja está parada, a igreja precisa evoluir, precisa causar uma evolução. Cristo, quando veio, ele causou uma evolução, causou mudança na vida das pessoas. Paulo também, ele causou uma revolução. Quando vemos que Paulo, quando foi à cidade de Efésios, nós vemos ali o que a visita dele em Efésios ocasionou. Ocasionou uma revolução nas pessoas, ocasionou uma mudança. Onde está a mudança que a igreja está causando no mundo? A lição também trouxe mais um texto, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Esse penhor aí é a garantia, o qual é a garantia da nossa herança, até ao resgate. Quando será esse resgate? Quando Cristo voltar. O resgate, o nosso resgate. Fala assim, o resgate da sua prioridade em louvor da sua glória. Quem é a prioridade de Deus? São os seus escolhidos, somos nós. Veja que esse texto de Efésios trouxe aí o chamado Evangelho da Salvação. E Paulo diz que, tendo nele crido também, foste selado com o Espírito Santo. O texto trouxe duas coisas importantíssimas na vida do cristão, que é o Evangelho da Salvação e o selamento com o Espírito Santo. Apocalipse 14, versículo 6, fala desse Evangelho da Salvação, só que lá fala de uma forma diferente. Vamos dar uma olhada no que diz? Apocalipse 14, verso 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Versículo 7, dizendo em grande voz, olha só o que o evangelho diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Qual é o principal ponto desse evangelho da salvação? É ensinar eu e a você quem devemos adorar. Nós devemos adorar o Criador. E quem é o Criador? Jesus Cristo. O evangelho da salvação traz Cristo, porque somente Cristo é que pode dar a mim e a você a salvação. Então o evangelho me ensina a honrar a Deus, que é temer a Deus, respeitar a Deus. Este é o evangelho da salvação. Depois ele me ensina que eu devo adorar o Criador, que é Jesus Cristo. Apocalipse 14, 6 traz este evangelho da salvação como sendo o evangelho eterno. E você lembra que a lição anterior a essa, que foi as três mensagens angélicas, falam
falavam do evangelho eterno. Então você deve estar aí com conhecimento bem abrangido neste assunto. Esse texto também trouxe aí o selamento com o Espírito Santo. Aonde na palavra de Deus fala sobre um selamento que acontecerá com o seu povo? Em Apocalipse, no capítulo 7, fala sobre este selo. Olha só o que diz Apocalipse 7, o versículo 2 e o 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O texto que trouxe dizendo que nós somos selados pelo Espírito Santo. Agora, Apocalipse 7 diz que chegará um dia em que eu e você seremos selados na fronte. Parece estar em paralelo com esse texto. Agora, como que nós somos selados pelo Espírito Santo? Nós vimos nas mensagens, nas 3 mensagens angélicas, que o selo tem que vir carregado de obediência. E o selo de Deus está na lei dele. Agora, quando analisamos a lei do Senhor, para nós é impossível guardar a lei. Eu digo com nossas próprias forças, guardar a lei de Deus é impossível. Mas com o Espírito Santo é possível todas as coisas. E eu vou dar um dever de casa aqui para você. Leia Romanos 8. Pode ler o capítulo inteiro. Paulo diz que através das minhas próprias forças é impossível guardar a lei de Deus. Mas com o Espírito Santo eu consigo guardar a lei. Por isso que somos selados com o Espírito Santo. Maravilhoso esta lição desta semana, não? Já o dia de domingo entrando desta forma com a nossa semana. Que Deus tenha falado com você grandemente, irmão, pois comigo ele falou grandemente. Convido você para orarmos neste momento, pedirmos a orientação de Deus. Senhor, é em nome de Jesus Cristo que te pedimos para que o Senhor nos abençoe durante esta semana. E é em nome de Jesus que agradecemos também o Senhor por esta lição maravilhosa. Te pedimos para que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê o teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos guardar cada palavra contida aqui no teu livro. Te pedimos, Senhor, ansiosamente, para que o Senhor venha de encontro até nós e nos ensine a guardar a tua palavra e os teus mandamentos. Porque só com as nossas forças nos é impossível fazer a tua obra, fazer a tua vontade. Mas com a graça do Senhor e mediante o teu Santo Espírito, tudo nos é possível, Senhor. E é que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a lição de domingo. Convido a você para se preparar para a lição de segunda-feira, trazendo aí como título de segunda, Redenção Cara, Perdão Abundante. Te vejo na próxima lição.